Bem-vindo a todos quanto estão neste novo módulo que estamos iniciando nesse momento, o qual vamos estar tratando do assunto sobre o reino de Deus, a sua realidade a partir do Velho Testamento e concretizando em Cristo Jesus e a chegada, a vinda desse reino em nossas vidas, né? Que todos possamos estar juntos mais uma vez nesse momento de crescimento do conhecimento da palavra de Deus e algo muito importante conhecer sobre aquilo que Jesus Cristo falou que seria a sua realidade em nossas vidas. Conforme os evangelhos sinóticos, né, que é Lucas, Mateus e Marcos, o tema da pregação de Jesus é a vinda do reino de Deus, ou depois nós vamos entender aqui a expressão reino dos céus. Expressão que aparece muitas vezes em vários lugares, né? Não apenas nas escrituras sagradas, nós vamos ter também em livros apócrifos, em outros escritos rabínicos na época do Velho Testamento e na transição do Velho ao Novo Testamento, que é usado para resumir também o conteúdo da pregação de Jesus Cristo, né? Embora no Velho Testamento ou nos escritos rabínicos não tinha essa conotação Jesus Cristo, mas sim um Messias que poderia estar chegando, que deveria estar chegando para a concretização desse reino. Nós vamos estar então estudando sobre isso, né? Sobre a finalidade, em especial, do ministério de Jesus. O ministério de Jesus foi anunciar o evangelho do reino. Evangelho que tem por conteúdo, né, o reino e a sua vinda. O que é o reino, né, e como esse reino se concretizará de forma terrena também, de forma universal, né, sobre todas as coisas, em nossas vidas também. Mas o que quer dizer essa palavra-chave que nós vamos estudar? Reino. O nosso propósito, então, neste módulo é descobrir o testemunho nos evangelhos sinóticos, novamente falando sobre isso, e responder a essa pergunta. Vamos partir desse pressuposto, o caráter geral do reino dos céus, o seu conteúdo e o seu contexto histórico, para nós entendermos esse conceito lá no Velho Testamento. Nós não podemos chegar no Novo Testamento sem nós termos a base dos princípios daquilo que já estava sendo divulgado e estava crescendo também numa teologia de um povo chamado povo de Deus, que era o povo de Israel. Então nós partimos do Velho Testamento. Como João, o batizador, né, conhecido como João Batista, mas eu prefiro essa expressão o batizador, porque Batista não é sobrenome, Jesus anuncia a proximidade do reino dos céus. João e Jesus falam sobre isso. Lembrando que João está ainda num caráter velho testamentário, né, porque o Velho Testamento, mesmo Jesus Cristo diz isso, né, que se cumpre os profetas, né, o Velho Testamento se cumpre até João. João é o último deles. Né, é esse João que batizava, o qual também batizou Jesus. Essa expressão já era conhecida dos seus ouvintes. Por isso, eles a usavam, né, sem dar explicação. João não explicava o motivo de falar sobre a proximidade do reino dos céus, nem tampouco Jesus, porque era de conhecimento, principalmente dos judeus, né, do povo de Deus, que já vinha com essa expectativa do reino, essa expectativa messiânica, né, nas suas vidas. Mas então, se já vinha, de onde veio essa expressão, então, reino de Deus ou reino dos céus, conforme nós ainda vamos falar? Essa expressão, reino de Deus, aparece pela primeira vez na literatura judaica mais recente. O que é a literatura judaica mais recente? São os escritos que aconteceram depois dos últimos livros do Antigo Testamento. Então, por isso, literatura judaica mais recente. Esses escritos que são considerados também apócrifos ou pseudopígrafos, né? Pseudopígrafos no sentido de escritas, né? Pseudoescritas que nós vamos ter tal qual os livros apócrifos. No Antigo Testamento,
empregava-se às vezes a palavra reino no sentido de reinado ou no domínio de Deus, né? Especialmente nós vamos encontrar isso nos Salmos e nos Profetas. Quando falamos Salmos e Profetas, nós estamos falando daquela divisão que havia, né, no Velho Testamento, na tradição judaica. Às vezes o reino também estava baseado no fato de criação, onde esse reino então se dava de forma universal, né, atingindo, né, todos os povos também, né. Eles eram direcionados às vezes ao povo de Deus, né, mas também às vezes era direcionado de uma forma mais abrangente. Mas em todos os outros casos, o reino é entre o Senhor e Israel. Né? Muita é essa conotação, né? Deus e Israel, o Senhor e Israel, o Messias e o seu povo. E a ideia de reino, então, também pode ser vista em um reinado que se estende do passado, né? Nós vamos ver isso presente também no povo de Deus, até o futuro. Esse reino ela está sendo predito no passado e que alcançará o futuro, e dentro dessa passado e futuro há a expectativa, então, que, né, o povo de Deus tinha em relação a esse reino. Mas o reinado, nesse caso, ainda é futuro, porque os profetas, nós vamos encontrar esse ponto de vista deles confessando, né, um reino universal do Senhor que ainda iria ser revelado. Né? Não aquela questão de reino voltado simplesmente para um rei em Israel, mas algo que seria mais universal e que ainda seria mostrado, seria revelado através do seu Messias. Essa expectativa, então, da futura revelação do senhorio de Deus constitui o ponto central de todas as promessas salvíficas que nós vamos encontrar nos profetas. Né? Os profetas vão trabalhar muito essa questão. Eles vão orientar, né, ao seu povo, àqueles que ouvem, àqueles que escutam, né, as profecias para uma época vindoura. Ele vai levar, né, como esse foco, né, os profetas, quando o Senhor então se revelará a todos os fatos dele ser o grande rei que domina então sobre todos os povos, um contexto mais universal de reino. Assim, o conceito do reino de Deus então provém do Velho Testamento. Normalmente, os profetas descrevem o reino em termos de vida terrestre do povo de Israel, né? Mas também o reinado futuro seria precedido pelo dia do Senhor, né? Que abrangerá então todas as nações, não só Israel, mas de forma mais universal, trazendo então a expectativa desse reino eterno, um reino supraterrestre. Né? Isaías 60 vai trabalhar muito isso. O profeta Isaías trabalha muito essa questão de reino, né? Com essa expectativa futura e também de um Messias futuro, né? De uma forma mais universalista, não apenas para a nação de Israel. Não estou falando de salvação universalista, né? Estou falando do contexto do reino que seria para todos os povos. Implicando no quê? Num novo céu e numa nova terra, aquilo que Apocalipse fala, que Isaías vai também já trazer, né? Ou seja, Apocalipse está falando de algo que já o povo de Deus no Velho Testamento já tinha uma expectativa, onde não haveria mais morte, os mortos seriam ressuscitados, o juízo viria, né, e alcançaria também aqueles que se rebelaram contra Deus, né, e para eles esse juízo também não teria fim. Tudo isso nós temos o profeta Isaías falando, aquilo que nós encontramos também na revelação de Jesus Cristo no livro do Apocalipse. Esse reino, então, dessa forma, nos profetas, em especial o profeta Isaías, vai dizer que esse reino será universal e desfará todo o poder mundial, né? Ou seja, todo o poder mundial vai cair, né, e vai se dobrar a esse reino e ao seu Messias, ao Rei eterno que viria. Os gentios também iriam reconhecer isso, e isso era a expectativa também profética, e iriam participar dessa salvação de Israel.
né, começando por Israel, mas atingindo também os gentios. Nós vamos ver Jesus falar muito sobre isso nos evangelhos, né, em relação aos gentios e em relação ao povo de Deus, Israel. E o domínio do Senhor, então, o domínio do Messias nesse reino será sobre todo o mundo, ou seja, não seria apenas tão somente Israel. Assim, então, o reino é geralmente descrito em termos temporais e nacionais. Né? Nacionais falando sobre Israel e temporais, né? No sentido mais abrangente. Tendo um sentido, então, mais profundo de um reino que seria eterno, temporal mais eterno, e universal, nacional, mas atingindo também, né, a todas as nações. Com essa expectativa, então, messiânica de um Messias como Senhor sobre sobre todos os povos. Né? Isaías trata desse assunto num domínio eterno e universal, que também até Miqueias vem retratar isso no seu livro. Essa expectativa messiânica do Velho Testamento, então, ela é multiforme, porque a ideia do reino de Deus é ligada com a do Filho do Homem. Daniel, no seu livro apocalíptico do Velho Testamento, ele apresenta o reino eterno, né, de Deus em termos da sua oposição aos reinos desse mundo. Deus pode dar domínio a quem ele quiser. Daniel vem mostrar muito isso. Né? E ele entregará o seu reino, né, a quem? Ao Filho do Homem. Essa é a expressão Filho do Homem que Jesus vai tomar muito para si nos Evangelhos. Onde os santos também vão fazer o quê? Os santos do Altíssimo também participarão desse reino. Filho do Homem, então, é um título predileto usado por Jesus a respeito de si mesmo. Por quê? Porque ele vai advogar, ele vai trazer sobre si toda essa expectativa que Isaías vem falar, né, e sobre a chegada desse Messias, conforme Daniel também vem tratar, para compreendermos o quê? A pregação do reino de Deus que nós temos ali nos evangelhos. Mas o princípio está no Velho Testamento, né, ou no Antigo Testamento. Por isso nós precisamos entender também o quê? Qual o significado do conceito reino de Deus também nos escritos judaicos mais recentes, nos livros apócrifos e pseudopígrafos e nos escritos rabínicos, aquilo que eu falei. Depois que termina o Velho Testamento, ainda nós temos escritos judaicos, que são chamados mais recentes, porque terminou os escritos do Velho Testamento, nós vamos ter aqui então livros apócrifos sendo escritos, pseudopígrafos, escritos rabínicos, né? E nesses escritos judaicos, então, nós vamos ter muito essa expectativa do reino também, né? Porque eles estão subjugados, né, sobre o poder romano, e eles têm essa expectativa messiânica. E através dessa expectativa messiânica, a chegada de um rei, né, que seria o Messias, e a chegada desse rei Messias que iria também fazer o quê? Fazer com que todos os povos, né, se dobrassem a ele. Nós vamos ter muito essa questão, então, também no Antigo Testamento. Né? E esses escritos vão falar muito sobre o reino de Deus, mas de uma maneira diferente com o Antigo Testamento. Né? Nessas literaturas, então, nós vamos ter a expressão abstrata reino dos céus. Não reino de Deus, mas dos céus. Por que reino dos céus? Porque eles vão substituir a palavra Deus por céus para evitar, né, para não usar o nome de Deus em vão. Né, aquilo que nós vamos ter muito forte, né, nesse período, né, com relação a esse mandamento: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Então eles vão retirar a expressão Deus e vão colocar céus. Nos escritos rabínicos, o reino dos céus é uma expressão fixa, mas aparece raramente, bem raramente, não possuindo a importância central que ela tem nos evangelhos. Porque os evangelhos também vão trabalhar o reino dos céus, né, mas de uma outra expressão, mais precisamente do reino de Deus, que os profetas do Velho Testamento vão tratar. Na literatura judaica, então, mais recente, reino dos céus às vezes significa o quê? O domínio moral de Deus sobre os povos. Em outros casos,
a revelação do domínio futuro de Deus sobre toda a criação. Assim também, nessa forma de pensamento rabínico, nós vamos ter nesses escritos um conceito com alguma semelhança com o Antigo Testamento, como no domínio de Deus, um reino que é reconhecido pelos judeus, né, e seus prosélitos, ou aqueles que se tornam também na tradição judaica, e nós vamos ter também uma expectativa futura que vai implicar o quê? A libertação de Israel, porque é nesse período do povo subjugado pelos romanos, e a sujeição das nações pagãs a Deus. Né? Nesse ponto também um reino onde todos os povos se dobrarão a Deus. No Antigo Testamento, então, e na literatura mais recente, um conceito que se relaciona com o reino é essa expectativa messiânica, do Messias, do rei que viria. Então, o que nós temos aqui, entre o Antigo Testamento, os escritos judaicos mais recentes, há semelhanças, não são iguais, mas há semelhança. Há uma expectativa do reino, em termos da restauração de Israel, né, aquela questão nacionalista, e um rei procedente da casa de Davi, né, ou seja, a continuidade daquilo que era promessa também no Velho Testamento, né, onde viria então esse rei. Outra semelhança que nós vamos ver vai estar nos Salmos de Salomão, onde se espera o quê? O reino em termos terrestres e nacionais. Por outro lado, nos testamentos de alguns escritos, então, que nós vamos ter, né, de alguns livros que nascem nessa época, depois que o Velho Testamento já está completo, nós vamos ter nos Testamento dos 12 Patriarcas uma expectativa que apresenta em termos mais sobrenaturais do reino. O reino é sobrenatural e o reino é universal. Esses livros já vão estar mais nessa classificação de livros apócrifos e pseudopígrafos, né, nesses escritos rabínicos. Também nós vamos ter no Testamento dos 12 Patriarcas uma diversidade dessa expectativa que vai acontecer. No livro de Enoque e Assunção de Moisés, que o livro de Judas no Novo Testamento vai pegar partes desse relato quando Judas está escrevendo para as igrejas, né? Em Enoque e em Assunção de Moisés, que é outro livro, 2 livros apócrifos, nós vamos ter um relato totalmente sobrenatural do reino. O reino é totalmente sobrenatural. Mas um outro escrito que nós vamos ter que é o Apocalipse de Baruque e Esdras 4, que tem uma mistura do que? Vai pegar elementos nacionais, terrestres, com aspectos universais e sobrenaturais. Vai tentar fazer um pacote fechado com o reino de Deus, incorporando todas essas expressões que nós vamos ter nesses escritos. Essa diversidade, então, é impressionante quanto nós temos nela a figura do Messias, porque todas essas expressões que nós vamos ter vai estar apontando para o Messias desse reino, né? Esse Messias que era aguardado pelo povo de Israel. Então, conforme esses escritos rabínicos, que vai estar após o ano 70, lembrando que no ano 70 é quando Israel é invadido, né, e quando ali Israel é invadido, praticamente a nação acaba, né, a nação é totalmente tomada pelo Império Romano, e essa nação só vai voltar em 1947, 48. Né? Então, depois desse período, então esse período terrível do imperador Tito, que vai então e subjuga Jerusalém, cedia Jerusalém e depois entra, né, e acaba com todo o domínio judaico, nós vamos ter então os escritos rabínicos acontecendo. E o que eles querem? Eles querem o Messias, a expectativa é o Messias, eles querem ser libertos e voltar à sua grandeza. Por isso que os dias do Messias seguiriam então, nesses escritos, as aflições desse mundo.
né, culminando então com o quê? No estabelecimento do reino dos céus na terra, inclusive a ressurreição dos mortos e o juízo. Mateus 24, Jesus falando sobre o reino, ele vai trazer um pouco dessa expectativa que estava no meio do povo, né? Ele vai falar um pouco sobre isso, né? Sobre essa questão que o povo ansiava, né? Nós podemos ver esse relato lá, né? A partir do capítulo 24 de Mateus. A chave da interpretação, então, que nós temos é esta. Reino dos céus resume toda a profecia do Antigo Testamento e toda a expectativa de Israel. Assim, para compreender a pregação de Jesus, e isso é importante, né, é importante nós estudarmos essas raízes dessa pregação na literatura mais antiga, assim como no Antigo Testamento, e na literatura judaica mais recente. Por quê? Porque Jesus está falando para um grupo que tem toda essa informação sobre si. Ele está falando para um povo que tem toda essa expectativa diante de si. Por isso que nós, para entendermos a pregação de Jesus nos livros sinóticos, né, nos evangelhos principalmente, nós temos que voltar para essa compreensão na vida do povo, né, para que nós possamos entender como Jesus então dirige todo o seu ensino e toda a sua pregação a esse povo diante dessa expectativa, diante de tantos relatos, né, diante de tanta diversidade que havia no meio deles nessa época. Então, o tempo que Jesus proclamou estar cumprido é justamente aquele tempo que tinha sido profetizado no Antigo Testamento e nas escrituras mais recentes, né, nos escritos que nós temos então rabínicos, que ainda não pertencem nem ao Velho Testamento e nem ao Novo Testamento, está ali nesse período entre ambos. Mas nós podemos pensar que a literatura mais recente é que determinou o que Jesus pode dizer ou não pode dizer. Não foi. O que determina toda a expressão do ensino de Jesus é o que está nos evangelhos. São os evangelhos, né, e os evangelhos, né, pegando, né, tudo aquilo que o Velho Testamento traz de expectativa entre os seus profetas, é que nós vamos ter a chave para compreender, então, a pregação de Jesus acerca do reino dos céus. Né? Lembrando que essa expressão reino dos céus vai estar nas literaturas, então, rabínicas daquela época. O Antigo Testamento, então, e não a literatura mais recente, ou a mais antiga, no sentido de livros apócrifos e pseudopígrafos, é que serve de base para a pregação de Jesus. É o Antigo Testamento e não essas outras literaturas, por mais que Jesus fale do reino dos céus. Também nós precisamos, nisso aqui, entender que o conceito do reino dos céus na literatura mais recente é muito complicado e muito diverso. Existem livros apócrifos que têm lendas sobre si, né? E essas lendas tornam-se o quê? Complicado de você trazer isso como realidade naquilo que Jesus vai ensinar, né, nos evangelhos sobre o reino. Por isso, investigar os evangelhos não quer dizer que nós não venhamos levar em conta o passado. Temos que levar em conta o passado no Antigo Testamento, né, nos relatos dos Antigos Testamentos, nos escritos do Antigo Testamento, nos profetas do Antigo Testamento. Né? E não trazer critérios de fora para avaliar a pregação de Jesus. Quando falamos critérios de fora, nós vamos estar falando sobre esses outros escritos que nós temos nesse período. Jesus, de fato, ele está relacionado com o passado, sim, mas os evangelhos mostram o cumprimento de toda a expectativa do antigo povo de Deus, constituindo então o que? A chave para nós compreendermos a pregação que Jesus vai trazer como ensino, né, na vida dos seus ouvintes. Isto seria para nós então a introdução desse módulo sobre o reino de Deus, para nós entendermos essas duas expressões, reino de Deus e reino dos céus. Próxima aula, né, nós vamos falar sobre João Batista e Jesus, porque ambos proclamam, ambos falam sobre o reino de Deus. João Batista está nesse período preparando o caminho para Jesus e ele fala que está chegando o reino.
Jesus, quando começa o seu ministério, ele fala que o reino está chegando e depois ele fala que esse reino está presente. E precisamos entender isso, né, à luz do Velho Testamento, justamente essas duas falas, tanto de João Batista quanto de Jesus, porque Jesus não está falando algo contrário a João, ele está trazendo o quê? Ele está trazendo o concretizar daquilo que João Batista estava preparando o povo para o conhecimento. Né? Qual era o preparo? Falando sobre o reino teocêntrico. Né? O que é um reino teocêntrico? Deus é o centro desse reino, né? E todas as nações têm que estar dobradas a Deus. Um reino dinâmico, né? Um reino que é universal, né? Um reino messiânico, porque tem um rei, né? E esse rei está presente nesse reino. Um reino futuro, né? Porque Jesus ainda também, e João Batista está falando sobre esse reino a ser concretizado completamente futuro, mas um reino que já se faz presente naquele momento, porque Jesus, o Cordeiro de Deus, né? Jesus, o Deus encarnado, né? O Verbo que se fez carne, já se faz presente. Logo, o reino já está presente também. Né? Isso nós queremos tratar na próxima aula, então. Espero que tenha compreendido essa introdução, né, sobre o reino de Deus. Qualquer dúvida, né, dá um alô, me procure para nós estarmos revendo as dúvidas, para nós não deixarmos essas dúvidas serem passadas. O que precisamos entender, então, reino de Deus e reino dos céus, né, por mais que a expressão céus nós vamos encontrar nas literaturas judaicas, né, nas literaturas rabínicas, nos livros apócrifos e pseudopígrafos, o que nós temos de expressão exata para entender esse reino é o Velho Testamento em Jesus Cristo nos Evangelhos. Né? A chave seria isso para compreender o reino de Deus. Que Deus assim nos abençoe e na próxima aula nós vamos estar então tratando sobre João Batista e Jesus, que continua falando sobre esse tema, que será o tema para nós, um tema um pouco longo, dividido em duas partes também, que nós vamos tratar. Essa primeira parte da expectativa do reino, e depois nós vamos ver mais para frente algumas questões relativas à vida nesse reino. Forte abraço, fica na paz e que possamos prosseguir avante com a graça de Deus.